Olá, eu sou o engenheiro Thiago Sá e hoje a gente vamos falar um pouco mais sobre megômetros, né? Aqui nessa aula, mais especificamente, vamos dar uma ênfase para o megômetro da Megabras, né? Mas o conceito será válido aí para a maioria dos megômetros aí que você for utilizar, de diferentes marcas. Vamos lá. Então, o megômetro é um equipamento utilizado para a medição de altas resistências, muito utilizado para verificar a resistência de transformadores, cabos de média tensão, disjuntores, para-raios e qualquer outro objeto que necessite verificar sua isolação. O princípio do seu funcionamento é a primeira lei de Ohm, onde temos resistência é igual a tensão sobre corrente, pois seu regime de trabalho é em tensão contínua. Então ele é um equipamento muito similar ao micromímetro, que também segue a primeira lei de Ohm, né? Só que com uma diferença, né? O micromímetro ele vai medir baixas resistências e já o megômetro ele vai medir altas resistências, né? Então por isso que o micromímetro ele vai injetar correntes maiores, na grandeza de 10 amperes, 100 amperes, dependendo do modelo, e já no megômetro vai ser ao contrário, ele vai injetar uma tensão muito alta, então temos disponíveis aí no mercado os megômetros de até 20 kV, né? E a corrente de operação vai ser muito baixa. No caso do megômetro, aí na casa de microamperes, né? Nanoampere, né? Num curto, por exemplo, ele chega no máximo, aí, dependendo do modelo, em torno de 7 miliamperes. Então, falando um pouquinho aqui do megômetro da Megabras, né? Então, são os seus grandes diferenciais, né? Outros modelos aí no mercado, né? Ele faz índice de polarização, índice de absorção, né? Possui impressora, comunicação com computador, memória para até 4.000 medições, né? Ele é um ensaio não destrutivo, mas isso é uma característica aí em geral do megômetro, né? Então essa é uma da principal diferença do megômetro com relação ao HiPoT. Então o HiPoT ele já é um ensaio destrutivo, né? E já o megômetro ele é um ensaio não destrutivo, né? Até porque ele injeta uma corrente baixa aí no circuito. Então falando aqui das configurações aqui que o MD5060X da Megabras possui, né? Então ele permite você selecionar tempos de testes, né? 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, ensaios tipo rampa, degrau, né? É um equipamento que ele permite atribuir limite de valores. Então você atribui um valor aí de resistência, se caso esse valor for superior, ele manda um aviso para você. Uma função muito importante que possui nesse megômetro que você não tem na maioria dos modelos que são filtro, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar numa subestação, né? Então, uma parte ali da subestação está energizada, a outra não. Mas você tem ali um campo magnético, né? Envolvendo ali totalmente no seu ensaio. Então, outros megômetros você tem essa interferência, né? Você vai ter essa variação de leitura, né? Já o Megabras ele permite você colocar um filtro, né? Que ele fica imune a essas interferências eletromagnéticas, né? Então é uma função muito boa para quem vai trabalhar em subestações onde você consequentemente tem alguns pontos ali que tem energia, né? Ele permite você ajustar passos, né? Então a maioria dos megômetros ele já tem um valor fixo de tensão, então preciso injetar 1000 volts, 2500, 5000 volts. Esse não, você permite, né, você ter variações de tensões. Então, se eu quero aplicar 1700, eu quero seguir uma norma mais específica, vou aplicar 2100, 2200. Então ele tem esse passo aí para poder te auxiliar, né? Tem a parte de polarização, índice de absorção, né? E o SVT, que seria a rampa ou o degrau, dependendo aí do qual vai ser selecionado, né? Tecla Hold para congelar a medição,
e o Start-Stop para iniciar e parar o ensaio. Então, aqui eu tenho o SVT1, né? Neste modo de operação, o usuário não define uma tensão de teste específica, mas sim um valor máximo de tensão. Então, o aparelho inicia o ensaio aplicando uma tensão de 500 volts e aumenta este valor em degrau de 500 volts a cada minuto até alcançar a tensão máxima programada. Em cada etapa, o MD5060X mede a resistência antes de passar ao degrau seguinte. SVT2. Neste modo, se o valor de tensão for definido em até 2.500 volts, o teste será realizado com igual ao SVT1. Né? Se o valor máximo de tensão for definido acima de 2.500, o teste será realizado em 5 passos de a cada 1 minuto. O passo de tensão será o valor máximo de tensão dividido por 500. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui do gráfico, né? Então, como a gente pode ver aqui, um exemplo clássico aqui do degrau. Então, comecei aqui com 500 volts, 1000 volts, 1500, 2. Então, a cada intervalo de 1 minuto, eu tenho um aumento de tensão. E aqui um comportamento da resistência. Então, o material ele ser um ótimo isolante, né? Essa resistência aqui, conforme o decorrer do tempo, ela tem que tender ao infinito, né? Ela continua isolando. E aqui a gente pode ver que você já tem um comportamento duvidoso, né? Que a cada troca de tensão tem uma queda de resistência, troquei a tensão, uma queda de resistência. Então, isso aqui não é legal. Isso aqui pode comprometer, né, uma falha de isolação de uma bobina de motor, por exemplo. Né? Então, esse gráfico aqui ele tem que estar sempre tendendo exponencialmente, e essas falhas aqui de isolações não é legal. Então, isso daqui é um exemplo, né, que pode ser gerado do software do MT5060X. Tá? Ao adquirir o megômetro, esse software ele é gratuito, né, para quem faz a aquisição aí do equipamento. Né? Então você vê que ele te possibilita, né, a te dar mais informações ali para o seu cliente. Né? Uma coisa que eu sempre indico, né, para quem trabalha nessa parte de comissionamento, quem está investindo ali num micromímetro, num TTR, né, num kit de equipamentos, você sempre dá uma prioridade para o megômetro, né? Porque o megômetro ele é um item que você utiliza praticamente todos os componentes aí de uma cabine. Peço desculpas aí pela tosse, que eu estou um pouco gripado, então ainda estou me recuperando. Mas voltando aqui ao assunto, quase todos os componentes ali de uma cabine primária você vai acabar utilizando o megômetro. E o megômetro você tem uma ampla vantagem de você fazer relatórios, você fazer gráficos, seja do transformador ou do cabo ali do seu cliente, e você consegue entregar um relatório mais completo. Né? E ele que vou falar para vocês que é o equipamento principal aí da manutenção. Né? Então, claro que o micromímetro, o TTR são equipamentos importantes, né? Porém, o megômetro ele que vai acabar tirando as dúvidas ali da maioria dos resultados. Às vezes você está na dúvida ali de uma isolação de um transformador, tudo você já mediu a relação, você já mediu o ensaio ali de continuidade, né, com o micromímetro, e às vezes você está na dúvida e o megômetro ele vai ser, vamos falar, aquele divisor de água, né, ele que vai ver se realmente aquele transformador possui uma isolação. Né? E a gente vai falar um pouco mais à frente ali, especificamente do transformador, que é um teste bem mais criterioso. Né? Então aqui a gente tem a tela do equipamento. Então aqui eu tenho o cronômetro para ver o tempo que está percorrendo, né, do ensaio. A corrente do ensaio, que isso daqui também é muito importante, né, como tem muitos megômetros no mercado que você não tem essa ferramenta aqui, que ele não te mostra a corrente injetada no circuito. Né? E por que isso daqui é importante? Né? Principalmente para quem está começando. Às vezes você
não sabe ali se você fez a conexão correta, né? Então, quando você faz o ensaio, né, e você vê que existe uma circulação de corrente, você sabe ali que você fez a conexão correta. Então, opa, estou fazendo uma medição, eu tenho uma tensão circulando, eu tenho uma corrente baixa, automaticamente eu vou ter uma resistência aqui, né, medida, né? E aí o que acontece? Se você estou medindo um curto, o que, que vai acontecer no curto? Essa corrente aqui, ela vai subir, vai para casas de miliamperes. Essa tensão aqui provavelmente vai ficar próximo de zero, né? E essa resistência aqui vai ser muito baixa, vai ser na casa de quilômetros, né? E aí você olhando esses três fatores, o valor de resistência, a tensão e a corrente, você já consegue interpretar que existe um curto ali onde você está fazendo a medição ou algo de uma isolação muito baixa, né? Coisa que você não consegue ver com outros megômetros, né? Outros megômetros só te mostram o quê? O valor de resistência. Aí às vezes você está lá no valor de resistência ali baixo, ou tipo tá 2, 3, né, 0,05, e às vezes a pessoa fica na dúvida, pô, o que está acontecendo com esse resultado? Né? Será que eu estou medindo certo? Né? E da mesma forma, quando você mede algo que não tem isolação, né, que está tendendo ao infinito. A corrente aqui vai ficar zero, você vai ver ali que não tem circulação de corrente. A tensão vai ficar 2,5, 5 kV, provavelmente a tensão que você selecionou, né? E a resistência aqui provavelmente maior que 5 tera, que é o overrange aqui do megômetro, né? E aí você fala, pô, a resistência está alta, mais de 5 tera, então tá ok. Não, se você não tem circulação de corrente, a corrente ali está zero, muito provavelmente você está medindo algo em vazio, né? Então, aí ajuda muito, né? Na você interpretar as conexões que você está fazendo. Tá? Então, o MD5060X, né, tem a barra gráfica, né, que simula muito ali o megômetro analógico. Né? Então, às vezes tem de pessoas que gostam, pô, eu gosto do megômetro analógico, que se eu vejo que tem algum pico de isolação ali, a minha barra gráfica ela funciona como um ponteiro analógico. Ele vai e volta e fica estável. Né? Então, ele tem essa função também. Mostra a data, a hora, o número de ensaio. E quando você grava, você pode extrair esse arquivo aqui pelo computador, né? Nível de bateria e o filtro para evitar os campos eletromagnéticos. Então aqui vou passar um roteiro para ensaios, né? Então aqui é o primeiro ponto, verifique se o objeto a ser medido está totalmente desenergizado. O megômetro você não pode fazer um ensaio com nada energizado, né? Tem que estar tudo desligado, e o equipamento ele acusa também quando você põe as garras de tensão. Se tiver uma tensãozinha ali, ele já acende um LED vermelho ali que existe uma tensão no circuito, né? Então o ideal é você não tomar muito cuidado com isso aqui para você não danificar seu equipamento, né? Verificar se o equipamento possui carga suficiente. Então, como eu te falei, como o megômetro ele é uma peça-chave ali no comissionamento, ele vai testar MUFA, vai testar transformador, vai testar disjuntor, vai testar seccionador. Então, às vezes, ali o local está desenergizado, mas se faltar bateria, você vai ficar numa situação um pouco complicada. Né? Então, o ideal é você chegar lá no comissionamento com o equipamento com a bateria 100%. Né? Faça a verificação dos cabos do equipamento. Então, às vezes o pessoal enrola o cabo, enfim, tem muito problema de cabo no megômetro, então sempre mede ali, faz uma medição ali de continuidade dos cabos antes de fazer o serviço, né? Porque você chega lá, você já agendou para fazer o desligamento da empresa. Aí você chega lá na empresa para fazer um ensaio e você está com o cabo danificado, você vai ficar num problema. Né? Você não vai conseguir fazer o serviço, porque geralmente os cabos do megômetro, né, eles são específicos. Você não consegue utilizar fazer uma adaptação, utilizar um outro tipo de cabo. Aí você vai acabar tendo que remarcar o serviço novamente. Então sempre já vai preparado ali, já confere os cabos antes, né? Qualquer coisa
né? Compra um jogo de cabo à parte para deixar de reserva. É importante isso, né? Então, a parte básica aqui, sempre utilizar IPI e EPCs, né? Choque elétrico. Faça uma análise do objeto a ser medido, se necessário consulte o manual do fabricante do objeto, ou seja, o megômetro você já sabe que você vai medir isolação, né? Então, o que você precisa saber? Se você já conhecendo o megômetro, você precisa conhecer o objeto que você vai medir, né? Então, um pouquinho mais para frente aqui dos ensaios, eu vou explicar mais a fundo como funciona o megômetro e como você, né, vai interpretar o objeto ali que você vai medir, né? Às vezes, fugindo um pouco do comissionamento, né, o megômetro ele pode medir qualquer coisa ali que tem isolação, né? Então, pode ser uma bobina de motor, pode ser um eletrodoméstico, né? Um quadro elétrico, enfim, né? Tem diversas funções para o megômetro, né? E o funcionamento dele é o mesmo. Então, o que vai diferenciar? Você conheceu o que você vai medir. Então, faça as conexões da ponta de prova do objeto sempre com o aparelho desligado, né? Então, às vezes o pessoal esquece ali, tá injetando 5kV, conectou H, você já dá aquela faísquinha, né? Isso prejudica muito o aparelho, né? Então, assim, o MD5060X ele tem uma proteção, ele tem um sistema de TVS para inibir essa faísca, né? Que é um arcozinho ali que dá. Tem outros megômetros que, se você fazer isso, você já queima o aparelho, né? Então, a princípio, sempre verifique se o equipamento está desligado, né? Para você poder fazer as conexões, né? Ou não, que ele realmente esteja no stop, né? Não esteja aplicando a tensão, né? Selecione o tempo de ensaio, né? E a tensão de ensaio. Sempre verifique a temperatura e a umidade relativa do ar, que são ambientes com fatores extremos que podem comprometer a medição. Então, né, sempre que você for fazer um ensaio de isolação, você tem que levar aquele termômetro, né, para você medir a temperatura e a umidade relativa do ar, porque dependendo das condições climáticas, essa isolação ela vai variar, né, porque a resistência está diretamente relacionada à temperatura e umidade, né? Inclusive tem até alguns equipamentos, né, que você faz a correção, né, térmica ali, né? Você tem um coeficiente. O MD5060X específico ele não tem essa função, né? Mas você pode comprar no termômetro tudo e você, né, coloca ali no relatório a temperatura e umidade do momento do ensaio. Nunca remova as pontas de prova do equipamento sob ensaio. Tá? Sempre que desconectar qualquer ponta de prova, verifique se o LED de alta tensão está apagado, pois esse é um indicativo que não há tensão nos terminais do megômetro. Então, ou seja, fez o ensaio, vai ficar um LED ali, né, informando que ainda existe presença de tensão, o LED apagou, então o equipamento já descarregou toda aquela tensão residual que ficou no objeto, então você já pode poder fazer a remoção ali dos cabos do equipamento. Tá? Então, cuidado de desconectar os pontos de prova. Alguns objetos podem ter um efeito capacitivo e possuem uma tensão residual. Então, sempre que possível, após o ensaio, aterra o objeto. Né? Então, a gente, né, já sabe ali, trabalhar ali com aterramento temporário. Né? Então, fez o ensaio, aterrou, show de bola. Então, agora aqui a gente vai para os testes. Então, o primeiro ensaio vai ser aqui na mufla. Né? Então, um ensaio relativamente simples. Né? Então, como que vai se comportar esse ensaio? Então, o line aqui de tensão, né, de fase, a gente vai ligar aqui na cabeça da mufla e o H a gente vai ligar aqui na malha da mufla, né, que seria o retorno. Né? Então, o que esse ensaio vai medir? Ele vai medir a tensão, né, que vai circular aqui, desse ponto até a parte isolada aqui do cabo, né, e vai verificar o que? Essa mufla, ela realmente está boa? Ela está dando uma isolação correta entre onde vai circular a alta tensão para a malha de isolação, para o terra? Por quê? Se essa mufla aqui ela não estiver boa, se ela não estiver bem montada,
quando energizar aqui, né, quando tiver o 13 kV, por exemplo, se ela não tiver boa, ela vai fechar um curto aqui com a malha, né, e vai acabar dando um curto aqui na fase, derrubando a fase. Então, qual que são os parâmetros, né? Qual que é o valor correto, né? Então, não tem uma norma específica, né? Falando, precisa que a resistência da mufla seja X. Não tem. Então, geralmente a gente está no sistema trifásico, né? Então, a gente vai fazer uma amostragem de 3 fases, né? Então, fase RST e, obviamente, os 3 valores eles têm que ser muito próximos, né? E relativamente altos, né? Na casa entre giga e teraohms, né? Então, este que é a referência aí que a gente vai pegar, né? Então, feita essa conexão, faz o teste ali, 5kV, você vai ter o resultado. Esse resultado ele tem que ser um valor relativamente alto e semelhante entre as 3 fases. Tá? E nesse caso específico, a gente não faz a conexão do guard. Esse cara a gente vai falar um pouco mais para frente, como que ele funciona, para que ele serve. Tá? Que às vezes a pessoa fala, o que eu faço com o guard? O guard você aterra. Nesse ensaio aqui você pode aterrar o guard? Você até pode aterrar o guard, mas nesse ensaio específico aqui não vai fazer diferença e a pessoa tem que tomar cuidado porque nem sempre o guard vai ser terra, tá? Em algumas situações ali o guard ele vai ser utilizado para outra finalidade. Então, vamos para o próximo. Aqui também é muito parecido com a mufla, que aí seria um para-raio, né? Então, a gente conecta a alta tensão aqui na cabeça aqui do para-raio, né? E o retorno aqui na ponta de baixo, a mesma coisa, o valor aqui desse para-raio ele vai ser um valor alto, né? Na casa de giga e teraohms. Só precisa tomar cuidado que assim como o cabo, né, o para-raio ele também tem um efeito capacitivo. Então, geralmente você fez um ensaio, ele vai ficar um residual, então demora um pouco ali para essa tensão abaixar, né, chegar a zero, né, descarregar, é o termo mais correto, né. Então o LED do megômetro ele vai ficar aceso e você precisa guardar esse LED apagar ali para você fazer a remoção dos cabos. Tá? Agora aqui a gente vai entrar no assunto com relação ao guard, né, que é um dos pontos aí que o pessoal tem muita dúvida, muita gente não sabe utilizar, nem sabe para que serve, né, fala que é proteção, fala que tem que aterrar, enfim, mas ninguém sabe exatamente o conceito do guard e para que ele serve. A partir do momento que você entende o conceito do que qual que é a finalidade do guard, ou do guarda, né? Vamos falar guarda, que é um termo mais abrasileirado, não o português, né? A partir do momento que você entende como que funciona o guarda, aí você realmente vai entender como que funciona o seu negômetro, aonde você vai utilizar o guarda e aonde você não vai utilizar, tá? Então eu peguei o exemplo aqui, o transformador, que ele vai ser o responsável aí para você para dar essa luz aí pra gente e ficar muito, acredito que vai ficar claro aí para o pessoal que está assistindo esse vídeo aí. Claro que se tiver dúvidas, no final do vídeo eu vou deixar o meu contato aí para vocês poderem entrar em contato comigo, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível, né, para vocês entenderem aí como que funciona esse funcionamento, o funcionamento correto dele, né? Então, como que funciona o transformador? Né? Eu tenho a bobina de alta tensão, eu tenho a bobina de baixa tensão e tenho a carcaça do transformador. Então, eu tenho aqui uma associação de 3 resistências. Né? Então, próximo slide. Então, eu tenho o RA, o RAB menos RBA e o RB. Né? Então, o que isso significa? Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, o enrolamento de alta tensão. Ela é uma resistência, né, que vai para a carcaça. A outra ponta aqui, eu tenho a resistência entre o enrolamento de alta tensão para o enrolamento de baixa tensão.
Então existe mais uma resistência aqui. E aqui eu tenho mais uma resistência entre da baixa tensão e a carcaça. Então eu tenho uma associação de 3 resistências. Lá no começo dos slides, eu expliquei, né, que o megômetro ele trabalha num regime de tensão contínua. Né? Então, quando a gente tem 3 resistências, eu tenho uma associação de resistências. Então, posso fazer um exemplo aqui num regime de trabalho de tensão, de tensão contínua, né? De associações de resistência, que, né, para quem estudou eletrônica, eu acredito, não sei, eu não me recordo se o pessoal de eletrotécnica, né, viu isso, mas eu tenho certeza que o pessoal de eletrônica, né, viu a associação de resistência, a lei de Kirchhoff, né? Então a gente vai entrar um pouco nesse detalhe para a gente poder entender como é que isso funciona. Então, aqui eu tenho o esquemático de um megômetro. Então, como que o megômetro funciona? Eu tenho a minha fonte de tensão, né, que é aqui que eu vou gerar ali um exemplo, meus 5.000 volts, o 5 kV. Eu tenho uma resistência interna da minha própria fonte, que seria a associação ali dos capacitores, do diodos, que já é conhecida. Então, geralmente, quando a gente fabrica o equipamento, essa resistência ela já é descontada, então é uma resistência desprezível, né, que seria a resistência da minha fonte aqui. Eu tenho a minha saída de tensão, tá? Geralmente os megômetros trabalham com polaridade invertida, então se você colocar ali um multímetro, por exemplo, faz assim, deixa o megômetro ali em 500 volts, coloca um multímetro entre saída de tensão e o retorno, ele vai medir em menos 500 volts, que é assim que se trabalha com megômetro, né? Eu não me recordo no mercado se existe algum megômetro que ele trabalha com uma tensão positiva, né? Eu acredito que não exista, né? Mas todos os megômetros aí que estão no mercado, eles trabalham com essa inversão, né, de polaridade. Por isso que aqui no esquemático aqui ele está menos V, né? Porque ele vai já aqui menos 500, menos 1.000, menos 5.000 volts aqui no RX, que é a resistência que eu quero encontrar. Né? Aí o outro cabo do retorno do equipamento, ele é conectado na resistência. Né? Então, aqui eu tenho uma resistência que eu quero medir. Então, vamos pegar o exemplo lá do primeiro caso, que seria a mufla. Né? Então, aqui eu tenho a resistência da mufla. Então, uma ponta eu estou colocando aqui na resistência e o retorno estou colocando aqui na malha. Então, eu vou gerar 5 kV. Eu tenho 5 kV aqui em cima da mufla. E aqui, por ser um método, né, de tensão contínua, eu tenho uma corrente circulando por aqui. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um galvanômetro. Então, o que o megômetro faz? Ele tem um galvanômetro exatamente nessa linha. E através dessa corrente aqui, ó, que está circulando, ele vai te dar o valor da resistência. Que lembra? Lei de Ohm. Tensão pela corrente, eu tenho a resistência. Então, é assim que funciona. Então, assim, quando eu tenho uma única resistência, veja, o meu guard aqui, ó, não faz diferença. Eu deixo ele aqui, ó, desconectado em aberto, porque eu tenho uma resistência única, a corrente que está circulando por aqui, eu vou fazer a lei de Ohm entre a tensão que já é conhecida do equipamento, que seria o 5 kV, 2,5, pela corrente que está circulando, eu sei o valor da resistência. Então, gravem isso na cabeça. Uma resistência, desconsidera o guard e assim o equipamento funciona. Agora, olha só que interessante. Então aqui eu estou com o diagrama, né, do transformador. Então tenho aqui bobina da alta tensão, eu tenho a resistência da alta para a carcaça, a resistência da alta para baixa e a resistência da baixa para a carcaça. Eu tenho mais de uma resistência, no caso 3. E aí, no exemplo do megômetro, que seria que seria não, que é o método correto de fazer a ligação, aí eu preciso usar o guard. Por quê? Eu quero determinar essa resistência Rx, só que o meu R1 aqui, ó, que ele está em paralelo com o Rx e R2,
ele dá interferência na minha resistência. Então, se eu não ligar esse cabo guarda aqui, ó, eu vou ter uma medição incorreta. Agora, pô, mas por que essa resistência ela influencia? Vamos para o exemplo prático. Né? Então, estou medindo um transformador. Então, eu tenho aqui 5.000 volts. Eu tenho duas resistências aqui de 1000 mega. Então, tenho 5.000 volts, 5 microamperes, 5.000 por 5 microamperes, 1000 mega. Ah, pô, mas eu tenho uma outra resistência em série. Lei de Ohm. Então, num regime, né, de trabalho de tensão contínua, se eu tiver 2, 3, 4 resistências em série, a corrente que passa é a mesma. Eu tenho uma tensão, né? Eu tenho uma queda de potencial de tensão nessa resistência e nessa resistência, mas a corrente que passa aqui é o mesmo. Então, assim, para mim determinar essa resistência, para mim não importa a quantidade de resistência que esteja em série. Então, a corrente que vai circular aqui sempre vai ser a mesma, e essa corrente aqui que é importante para o megômetro para poder fazer a leitura. Né? Agora, o que vai pegar é isso daqui. Ó. Veja bem, aqui eu atribuí que, né, para o cálculo ficar mais fácil, né, que a bobina de alta, a bobina de baixa e a carcaça, todas elas têm 1000 megaohms. Então, o que acontece? Se a gente pegar naquele exemplo, a resistência que está em paralelo uma com a outra, né, ela vai interferir no resultado. Então, por exemplo, para quem é de eletrônica que lembra, se eu tenho uma resistência em paralelo aqui, a minha corrente ela divide. Eu tenho uma corrente circulando por aqui e outra por aqui. Então, quando você faz a conexão do megômetro, né? Então, por exemplo, eu quero medir a resistência da alta, vamos supor que aqui é a alta tensão, né? Para baixa tensão. O que está em paralelo aqui? Ó? A carcaça. Então, se eu colocar aqui, se eu fosse fazer uma medição sem a utilização do guard, eu estou colocando aqui, ó, a alta tensão, a alta, né, o cabo vermelho do migômetro na alta, o retorno na baixa tensão, e minha carcaça aqui sem nada, ó, ela está derrubando a corrente, porque a corrente que, tá, né, que iria fluir para cá, ela está fluindo para cá. Então, automaticamente eu diminuo a corrente. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? 5.000 volts para 10 microamperes, eu vou ter aqui 500 mega. Metade, né? Porque 1000 por 1000, eu vou ter 500 mega de resistência, que essa é o resultado da associação dessa resistência. Mas se vocês tiverem dúvidas, que se eu passar toda essa parte aqui de resistência, de associações, né, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas dá uma consultada até no próprio Google, né, aí de associações de resistência contínuas. Né? Então, quando eu tenho essa situação aqui, minha resistência cai para metade, ou seja, a minha resistência real é 1000 mega, mas eu estou medindo 500. E agora, quando a gente utiliza aqui o guard, né, que aí agora a gente está eliminando essa resistência parasita, a corrente ela flui normal. Então, ou seja, aquela corrente ali que estava fluindo para cá, né, ela estava dando a queda de potencial. Agora, essa corrente ela flui dos dois lados. Então, como vocês podem ver lá no exemplo anterior, eu tinha 10 micro aqui. Por quê? Essa resistência estava derrubando essa. A partir do momento que eu faço a conexão dessa resistência aqui fluindo, né, para o outro caminho, aí eu tenho aquela corrente que estava fluindo por aqui, estava atrapalhando, agora está fluindo direto por aqui, que é exatamente os 5 micros. Né? Então, eu estou eliminando, né, que a gente pode dizer aqui, da corrente parasita. Né? Corrente parasita que estava circulando por aqui, agora começou a circular pela carcaça. Então, agora sim, 5.000 por 5 micro, 1000 mega. Agora, o negócio, eu realmente estou medindo a resistência real do objeto. Né? E aqui, por exemplo prático, né? Então, aquele primeiro slide lá, quando eu não conecto o guarda, eu coloco aqui, ó, cabo vermelho, né? Estou medindo a alta,
com relação à carcaça. O guarda, nesse caso, seria na baixa. A baixa tensão aqui que está, né, que é aquela resistência em paralelo. Eu não liguei nada. Eu tenho uma corrente de 41 nanopéres, estou aplicando 5kV, 121 gigaohms, 1 minuto de ensaio. Agora, com o guarda conectado, então, alta, carcaça, e o guarda para eliminar aquela corrente de ruído. Ó. Veja só, a corrente já caiu para 19 nanopéres, aí ela começou a fluir ali pelo guarda, e agora eu tenho uma resistência real, que é 256 GB. O dobro, no caso, né? Quase o dobro, né? Não, chega a dar o dobro. Chega a dar o dobro ali, mais que o dobro, né? Na realidade, do exemplo anterior. Então, vejam o seguinte, né? Aqui só para vocês tomarem cuidado, tá? O guarda nem sempre vai ser terra, tá? Então, no caso aqui, o guarda ele sempre vai ter que eliminar a resistência parasita. Ah, mas por que sempre adotar o guarda como terra? Porque geralmente a resistência parasita estava no terra. Então, por exemplo, você vai medir ali um barramento, né, uma fase. Opa, estou medindo a fase com relação a outra fase. Então, fase R contra AS. Qual que seria a possível resistência parasita no caso? O terra, que é ela que estava ali em paralelo com a resistência entre as fases. Né? Aí isso ficou como regra. Não, toda vez que você for fazer um ensaio, o guarda coloca um terra, mas isso está errado. O guarda nem sempre vai ser terra. Por isso que, como eu falei lá no começo, você precisa interpretar o que você quer medir, quais são as resistências ali que estão relacionadas à medição que você quer, né? Como no caso de uma cabine, por exemplo, está fácil, né? Que eu tenho um disjuntor, seccionador, então são alguns padrões, né? Agora, quando você às vezes vai para um outro campo, né? O campo da eletroeletrônica, que às vezes o pessoal precisa medir isolação de equipamento hospitalar, de um equipamento eletrodoméstico, você usa esse mesmo conceito também. Né? Então, qualquer coisa que você vai medir, isolação que você vai utilizar o megômetro, você utiliza esse conceito. E no caso do transformador, você pode ver aí que o guarda ele nem sempre vai ser terra. O guarda, uma hora vai ser na carcaça, se você estiver medindo da baixa para alta. Se você estiver medindo da baixa para carcaça, o guarda vai ser alta. E se você estiver medindo, né, da alta para carcaça, o guarda vai ser na baixa, que nem o exemplo aí da foto. Né? Então, espero que ficou bem claro aí para vocês. Né? Aqui tem uma tabela de resistência, né, sugeridas para transformador. Né? Então, você vê como a questão da temperatura influencia. Então, para cada faixa de temperatura ambiente, eu tenho um valor de resistência aceitável ali, tá? do enrolamento do transformador, seja da alta, da baixa. Beleza? E aqui, para finalizar, a gente vai falar só um pouco do índice de polarização e absorção. Tá? Que é um complemento ali para o seu laudo. Né? E não é todo megômetro que você tem esse índice. Né? Eu posso fazer esse índice com outros megômetros? Pode, só que você precisa fazer à mão, no caso. Né? E você, né, até pode traçar um gráfico no Excel, mas dá bastante trabalho. Né? Então, o índice de polarização é um fator utilizado para verificar se a resistência pelo tempo decorrido é bastante utilizado para verificar a vida útil de motores e transformadores. O cálculo desse índice é dado pela fórmula abaixo. Né? Então, no caso de polarização, é a resistência de 10 minutos dividido pela resistência de 1 minuto. E no caso do índice de absorção, é a fórmula de resistência medida em 60 segundos pela resistência medida em 30 segundos. As duas equações elas são ela tende a ir para o mesmo resultado. É que o índice de polarização você deixa um tempo maior. Então, assim, se você tem dúvida de isolação de algum objeto ou outro, o ideal é você fazer de polarização que você vai pegar um trecho, uma amostragem maior, né? Você vai ficar ali 10 minutos analisando uma fase ali, então você tem uma amplitude maior. Então a gente tem as tabelas, né? Então, para o índice, então, eu tenho a condição de isolamento,
né? Então, por exemplo, no índice de absorção, menor que 1,1 é ruim, menor que 1,25 ruim, o índice de absorção maior que 1,60 ótimo, maior que 4 ótimo. Então, além de você seguir esses índices, no MD50X, por exemplo, você consegue ver isso em forma de gráfico, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um resultado aqui que ele tem que fazer um exponencial, né? A resistência tem que tender ao infinito. E quando eu chego aqui no trecho aqui, ó, de 7 a 10 minutos, eu começo a ter variações de resistências que pode comprometer ali, né? Que você pode ter um certo dúvida, né? De, pô, será que aquela fase está legal? Porque se ele tem essa variação de resistência conforme o tempo, ele está apresentando alguma falha, né? No longo período do tempo. Você vê que assim, nesse caso, nesse exemplo específico, até quase 7 minutos ali, ele se comportou perfeito. Aí depois de 7 minutos ele já começou a atribuir algumas variações que tem um índice ali de que ele está se desgastando com o tempo, né? Então pode ter uma vida útil um pouco comprometida, né? Visando que assim o ideal, né, a curva esperada de, um, de uma isolação boa é sempre tender no infinito com pequenas variações, né? Mas ela sempre tem que entender o infinito, ok? Então, aqui são algumas referências, né? Então, cabine primária aí do subestação, muito bom do Senai, né? Tem um curso também aí do Pablo Guimarães, né? Que é um rapaz que eu indico muito, né? Que ele tem uma plataforma muito interessante, com exemplo de relatórios, mais ensaios ali na prática, ergonômica, muito eterno. Então, é um curso muito interessante. Tá? E aqui os meus dados de contato, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato ou via WhatsApp, telefone ou por e-mail. Agradeço para quem acompanhou até o final. Né? Um forte abraço.